Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. O programa tem edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas. As reprises do programa ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje temos a alegria de receber aqui, nessa edição do programa Conexão Pastoral Universitária, o professor Felipe e também a acadêmica Bibiana. Então, nesse nosso momento onde a gente dá início ao nosso programa, onde a gente vai trabalhar um pouquinho a questão das relações interpessoais, e a sensação de que precisamos mais tempo no nosso dia para refletir acerca de assuntos como a empatia, a tolerância, a resiliência, enfim, assuntos esses que são importantes. Hoje nós convidamos vocês para virem aqui também partilhar um pouquinho conosco. Bom, obrigado pelo convite, Agradeço o convite também. Queremos convidar vocês, então, para partilhar um pouco, assim, a trajetória de vocês, até agora. Sim. Bom, eu sou o professor Felipe, da Psicologia da UFN, estou aqui há 11 anos já, A gente estava comentando isso há pouco, fora do ar, Nos bastidores. Nos bastidores, E eu ministro as disciplinas do curso de Psicologia Clínica Humanista e também já trabalhei em envelhecimento, entre outras disciplinas. Também tenho estágio, supervisor de estágio na Casa de Saúde, a gente trabalha lá na unidade Maria Madalena e também na unidade 200. Tenho estágio também aqui no laboratório de atendimento clínico aqui da UFN, do curso de Psicologia. Bom, meu nome é Bibiana, eu sou acadêmica do curso de Psicologia da UFN, do 8º semestre. Sou estagiária agora do Hospital Casa de Saúde, atuando mais especificamente na unidade Maria Madalena e no ambulatório também. E sempre quando a gente traz os convidados aqui, a gente gosta de conhecer um pouquinho mais sobre cada um, sobre o que trabalha, e também para o pessoal que nos acompanha, ter esse conhecimento. E você, Bibiana, é natural aqui de Santa Maria mesmo? E tu, professor? Eu sou natural de Arroio do Meio, pertinho de Lajeado. Fica ali passando o Venâncio Aires, chega em Lajeado em direção a Carazinho, a Passo Fundo. Aquela região. É isso. Perfeito. Arroio do Meio. E como o Frei Rodrigo nos motivava, a gente vive assim, o tempo está passando tão rápido, o ano já está se findando. E nós, essa discussão da empatia, da tolerância e da resiliência nos traz assim uma necessidade muito grande da gente refletir, parar e nos alimentarmos para dar conta. Nas nossas pesquisas nós vimos que resiliência é um termo que vem do latim e que tem como significado saltar para trás ou voltar para o estado natural. É a capacidade de encontrar um equilíbrio emocional perante as situações difíceis ou estressantes. Então, tudo isso é chamado de resiliência. Quero perguntar para o professor Felipe e para a Bibiana, nossos convidados, como vocês percebem a construção da resiliência a partir da ótica da psicologia? Bom, a resiliência é um fenômeno novo, relativamente novo na psicologia, porque ela veio com o estudo das coisas saudáveis, vamos dizer assim, a psicologia positiva traz o termo da resiliência, porque ela buscou, a partir do estudo das pessoas saudáveis, vamos dizer assim, compreender esses fenômenos. O que explicaria as pessoas passarem por uma série de dificuldades na vida e responderem de uma forma, vamos chamar assim, positiva, conseguirem dar conta ou o que explicaria a capacidade delas de suportar a pressão, vamos dizer assim, Então, acho que essa questão do voltar ao estado original, é como se fosse uma mola, vai ter a pressão e depois a pressão cessa e a matéria em si volta ao que era antes. Então, a flexibilidade é importante nesse contexto, eu acho, a questão como as pessoas podem ser flexíveis ou ter uma flexibilidade para suportar as adversidades que porventura elas venham passar. E como ela vai conseguir seguir sua vida de uma maneira que ela vai ter, vamos dizer assim, a consciência do que ela passou, das coisas difíceis, mas também consegue projetar o futuro e consegue investir em coisas novas, e para si e para os outros. Então, eu acho que a resiliência vem dessa ideia de estudar o que é saudável, entender como isso acontece, tentar entender, porque para nós também é um mistério, não há uma regra
para isso, né? A gente tem casos, pessoas que conseguem passar por dificuldades, e outras pessoas que passam pelas mesmas circunstâncias não, respondem de forma diferente. Já é esperado, mas algumas, por que algumas conseguem e outras não, assim, então, mais ou menos por aí. E a flexibilidade de justamente conseguir se adequar às adversidades e sair delas de uma maneira que consiga ainda investir, né, tipo, ter projetos de vida, coisas assim. Seria a pessoa conseguir lidar da melhor forma possível em circunstâncias muito adversas e muito negativas que para elas podem ser até mesmo traumáticas, né? E o que para algumas elas lidariam de um modo mais, assim, com uma certa dificuldade de lidar com aquilo, para outras elas conseguiriam ser resilientes, elas conseguiriam abraçar isso de um outro jeito, né? Nesse sentido, assim. Então, é interessante pensar que nesse sentido da resiliência, ter essa capacidade, como vocês bem colocavam, de, por meio de algumas atitudes, conseguir também dar conta, superar e suportar os possíveis desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E acho que aqui seria interessante pensar também como que será que a gente consegue dar esse salto ou encontrar esses elementos que nos ajudam a superar esses desafios, né? Quais seriam mais ou menos as formas possíveis que nos motivam a seguir, mesmo com os desafios, as dificuldades, seguir essa caminhada que cada um possui? Sim. Eu vejo como fundamental, a primeira coisa, a pessoa não enfrentar as coisas sozinha. Tentar encontrar uma forma de conversar, um apoio, uma amizade, tentar ter com quem conversar, se sentir acolhida, para ela não se sinta sozinha, completamente sozinha, né? Claro que depois, a partir desse apoio, a questão de tentar encontrar coisas que possam ajudar a tipo um lazer, ou encontrar formas de expressão. O lazer engloba tanta coisa, né? Tipo esporte, leitura, música, cinema, tentar ter formas de encontrar um tipo de lazer. Não precisa ser uma coisa, nada também caro, nada assim, tipo, né? De repente um passeio em algum lugar, não precisa ser nada extraordinário, mas que se tenha um contato com outras pessoas, que não se isole, né? Que busque conversar com os amigos, com a família, se tiver como, né? Às vezes a família também não é muito presente, então encontrar nos amigos, até mesmo na universidade, enfim, nos ambientes em que ela circula socialmente, algum tipo de apoio, né? A importância de criar vínculos, né? Às vezes um esporte, um lazer, ele já é um modo da pessoa estar se vinculando com aquilo, né? E a importância de falar, porque muitas vezes a gente fica angustiado, a gente não quer se abrir, não quer conversar, né? E na verdade isso é muito importante, porque daí tu consegue perceber que tu não tá sozinho naquela situação, tu tem alguém, tu tem um apoio, né? Então, a necessidade de se partilhar também os sentimentos que a gente possui com pessoas de confiança, claro, né? Acho que isso é bem interessante. E nessa lógica também de partilhar, que nós contribuímos também, cada indivíduo contribui para a vivência do outro, para a construção do outro, nós também devemos ter, por exemplo, se eu desejo que o outro seja uma pessoa amorosa, cuidadosa, empática, tolerante, né, com os outros, eu também preciso ter isso comigo. E diante dessa perspectiva de que ninguém dá aquilo que não possui, ou seja, essa questão, como vocês entendem esse educar competências? Será que teria uma forma assim de a gente auxiliar o outro a ser mais empático, auxiliar o outro a ser mais tolerante perante os desafios também que ele enfrenta, a realidade, o contexto no qual ele está inserido? Porque é um desafio esse, né? É um desafio. É difícil. Para a gente vivenciar essa tolerância também, né? Então... até porque o professor Felipe disse que algumas pessoas são mais resilientes e outras não tanto. Mas é possível desenvolver, né, e essa resiliência, como, né, ajudar as pessoas nesse processo? Muitas vezes tem muito a ver com a vivência, né? Com a construção de vida, com a questão cultural, né? São várias coisas que levam, né, algumas pessoas terem mais resiliência que outras. Então, mas eu penso que é possível, sim. Tu conseguir, né, tolerar melhor algumas circunstâncias, tu conseguir trabalhar isso a partir do momento que tu consegue ter uma consciência melhor de si, né? Tu consegue olhar né? Exatamente, nesse sentido, né? Tu olhar para dentro de si, né? Por que às vezes aquilo no outro te incomoda tanto, né?
pensar nesse sentido também, para poder lidar melhor. O autoconhecimento, ele vem com uma abertura que a gente vai construindo nas relações. Então, desde sempre, né, a gente vai conversando com as pessoas e vai aprendendo sobre nós mesmos. E as nossas... eu também acredito que tem como fazer com que as pessoas possam ser mais flexíveis, mais abertas, né, mais resilientes e por consequência, mais resilientes, porque elas vão perdendo o medo, né, de alguma coisa que para elas talvez seja algo que não está muito claro na sua própria constituição. Então, a gente sempre diz que, como a Bibiana falou, o autoconhecimento, pensar sobre si mesmo, aceitar em si as suas limitações e também ver em si as suas qualidades, suas virtudes. Poder cada um poder ter uma noção de si mesmo enquanto dentro de um grupo, quanto uma pessoa diferente, mas que consiga estar aberta e também aberta à aprendizagem, aprender sobre si mesmo e também ao mesmo tempo aprender sobre os outros, sobre o mundo. Então, a partir dessas experiências que são fundamentadas no amor, né, o amor que é o sustentáculo de uma experiência nutridora, vamos dizer assim, né, dessa abertura, desse vínculo que a Bibiana falou, sustenta esse tipo de bem-estar, esse tipo de situação de conexão com a vida, com o mundo. Então, a pessoa passa a ser mais resiliente, a suportar melhor os desafios, enfim, quando ela consegue ter uma noção melhor de si mesma e uma conexão melhor com o mundo, entendendo que as coisas são muito mais complexas, parece óbvio isso, né? Mas não é, são muito mais complexas do que simples nas suas explicações, por exemplo, e resolutividades. A gente tem coisas que a gente não compreende, não entende, mas aí justamente encontrando um espaço para poder estar aberto para falar disso, seja com os amigos, na comunidade, enfim, isso tudo ajuda muito. Ouvindo vocês, eu lembrei de uma autora que se chama Maria Cecília Menegatti Cecchini, e ela vai falar muito sobre a importância da espiritualidade como um caminho para desenvolver a resiliência. E entre tantas no discurso, enfim, na teoria dela, ela vai dizer que a espiritualidade, ela nos ajuda a esse resiliência, resiliência do silenciar. Do silenciar para se encontrar, né? O que vocês já na vida de vocês já estudaram ou procuram assim desenvolver a resiliência a partir de uma espiritualidade? Como é que vocês percebem isso? Até por algumas experiências assim que a gente teve, é que com o passar do tempo as pessoas vão ressignificando e vão se tornando assim mais resilientes a partir de algumas experiências, né? E aí vem a espiritualidade, enfim, como um caminho, segundo essa autora, para ter essa reverência diante da vida, esse olhar além da própria situação de dor, enfim, da situação de dificuldade que está passando. Eu vejo como fundamental a espiritualidade, isso já é também disseminado na psicologia, nos grupos de estudo que trabalham nesse campo, e da saúde também, né, já foi constatada a importância da espiritualidade. E esse resiliênciar, no caso, né, hoje em dia, a gente tem uma dificuldade em escutar. Basta observar, né, por tudo, assim, porque as pessoas não têm muito a dizer, assim, mas quase num movimento ansioso, né, e não consegue dar o tempo do outro para esperar, assim, o que vai dizer. Vamos parar a ouvir, porque esse movimento, justamente, de escutar o outro, é o tempo que a gente tem que se dar, né, dizer assim, de novo, parece óbvio, mas não é. Dizer assim, eu estou aqui e estou te ouvindo, né? Essa é uma atitude que se toma a partir de uma decisão, ou seja, na psicologia a gente, vamos dizer assim, ensina, né? Ou fala nisso muito, da importância de ouvir, porque o nosso trabalho de psicólogo, 99,9% é escuta. E a essência é que se encontra aí, né? Isso. Eu acho que o próprio Rogers comenta da importância da aceitação incondicional, muitas vezes dentro da própria clínica, né? Para a pessoa poder se sentir aberta a isso, né? E talvez a espiritualidade, ela seja um caminho também, né? Para ela conseguir, né? Lidar com isso ao silenciar-se, né? Nesse sentido.
O encontro, ele acontece, é paradoxal, né? A gente vai encontrar o outro de verdade no momento que a gente também encontra a gente. Quer dizer, tu vai ter esse momento de conexão nossa com os outros. E essa atitude de parar e ouvir e se interessar, como a Bina citou o Rogers, né, que é um teórico que a gente trabalha muito no curso, o Carl Rogers aponta isso, a consideração positiva e incondicional, que ele dizia, ou ele dizia também o amor não possessivo, ou seja, uma atitude de interesse pela outra pessoa, não necessariamente como uma tutela, como uma proteção, mas o interesse na constatação do outro, do diferente, que eu vou parar, vou escutar, vou me interessar, e a outra pessoa, sem a gente comunicar nada, vai perceber isso. Então aí que ela vai, aí se torna interessante, porque aí ambos crescem. E é um processo de gratuidade nessa relação, né? Exato. É estar aberto sem julgamentos, né? Então, concluindo esse nosso primeiro bloco do programa, nós queremos agora escutar uma canção que vai buscar, por meio da letra, também expressar um pouco desse sentimento, desses elementos que nós viemos aqui conversando sobre a tolerância, a resiliência, enfim, todas essas discussões que a gente traz aqui para o nosso programa e que precisam também ser conhecidas e dialogadas também no nosso convívio diário, por meio tanto da academia quanto também nas nossas relações. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar, e que tenha até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Eu desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda
existe amor pra recomeçar, pra recomeçar, pra recomeçar. Então, voltando à nossa conversa, dando início ao nosso segundo bloco, nós estamos conversando sobre o tema da tolerância, da resiliência, e nas leituras que a gente vem fazendo sobre esse assunto, aparece muito, professora Felipe e Bibiana, a questão da psicologia positiva, né? Então, acho que é interessante vocês também, como entendedores dessa temática, partilharem também com o público que nos acompanha o que seria essa teoria, o que seria esse entendimento de psicologia positiva, né? Também o pessoal compreender um pouco desse conteúdo. Bom, essa área da psicologia ela surge nos anos 50, nos anos 40, nos Estados Unidos, com o Carl Rogers e o Abraham Maslow, os dois principais teóricos, né? O Carl Rogers é muito conhecido no campo da pedagogia, da educação também, né? Pelo ensino centrado no aluno, ele tem muitas semelhanças com o Paulo Freire. O Carl Rogers, então, junto com o Abraham Maslow, que era um outro teórico, que foi aquele que desenvolveu aquela piramidezinha da motivacional, né, as necessidades fisiológicas, ela surge num momento do mundo em que o mundo estava um pouco, digamos assim, havia um descrédito um pouco com o ser humano, porque havíamos passado historicamente pela Segunda Guerra Mundial, tiveram as bombas atômicas no Japão, e aí uma Europa devastada pela guerra, e a ciência também se perguntava, bom, mas que ciência a gente está fazendo, que olha só, né, para onde é que nós vamos caminhar? Nesse movimento, nesse clima, surge, então, uma psicologia interessada nas pessoas, no desenvolvimento do potencial humano. Tem a ver, porque justamente num período em que se busca resgatar, por isso o humanismo, que é um movimento humanista, tenta resgatar o aspecto mais da ideia de potencial desenvolvimento humano. Isso é um pouco revolucionário para a época também. Os Estados Unidos também estavam lá com a Guerra do Vietnã, tinha toda a questão da revolução sexual, tinha muita coisa acontecendo na sociedade americana. E aí nas universidades começa a ter o interesse pela psicologia humanista, ela ganha visibilidade. E dentro da psicologia humanista surge a psicologia positiva, que vai ser o estudo da pessoa saudável, vamos dizer assim. Como explicar os fenômenos de resiliência, entre outros, né, que ocorrem, ou do bem-estar subjetivo, do bem-estar, a sensação de bem-estar. Esses temas aparecem e surgem dentro das universidades em grupos de pesquisa que se interessam em estudar, então, a parte saudável da psicologia, porque até então tinha essa crítica, que a psicologia só estudava o que era doença, o interesse só no investimento do que era patologia. E quem, vamos dizer assim, consegue ter um movimento mais saudável, que são pessoas ou que têm circunstâncias interessantes de êxito ou de resiliência, enfim. Então, a psicologia positiva vai por esse caminho. Hoje já tem vários grupos, enfim, né? Então tem essa mudança nesse período, essa Sim. mudança de perspectiva. Isso. E essa perspectiva, ela veio para o Brasil nos anos 80, com força nos 70, né? E abre esse espaço que até hoje existe nas universidades. Então, é um ramo interessantíssimo que tem ganhando força. E não que o outro lado da psicopatologia também permanece, né? Também tem a sua importância, mas a gente interessado em desenvolver, entender a compreensão, desenvolvimento do potencial humano, do potencial do que é aquela ideia, né? Potencialmente nós temos realizações, temos significados a dar para a nossa existência, também pega uma influência da fenomenologia e do existencialismo, agregando, né? Muitas vezes a psicologia, naquele momento, né, acabava olhando só para a doença e desqualificando as outras, o todo, né? Não que a psicologia positiva deixe de olhar para esse lado, mas ir além disso, né? Pensar as potencialidades, né? O que é melhor, né? Olhar essa totalidade do ser humano, exatamente, acho que é interessante. Né? Até uma questão mais holística, né? Isso. Perceber o todo. Levando em consideração a espiritualidade, o aspecto biológico, integral, né? Tipo, a própria Gestalt, a ideia da Gestalterapia também veio com força nesse campo. Então, uma integração holística, integrando a parte biológica, espiritual e também ambiental social. Eu acho que todos
o caminho hoje a psicologia positiva também engloba esses fatores, mas toda a ciência na área da saúde hoje vai por aí, né? Qualquer entrevista que a gente vê de qualquer médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, vai falar em quê? Alimentação, vai falar em sono, vai falar em esporte, vai falar, né? Então, a gente, bem-estar social, enfim, vínculos, né? Então, a gente nota que o caminho a gente está indo para a integração. O próprio conceito de saúde, né, principalmente no Sistema Único de Saúde, ele vai muito além, ele não é uma coisa oposta à doença, né? Tipo, ficar nessa questão, ele é além, muito mais, sabe? Que vem a questão até que tu já tinha comentado, né? Do lazer, né, dos vínculos, da espiritualidade, né? Eu acho que é tudo isso, em conjunto. E pegando o gancho desse elencar, né? A nossa última pergunta é o que vocês, que dica vocês dariam para os nossos ouvintes, assim, para desenvolver a tolerância, a empatia, a resiliência? Bibiana? Eu penso assim, daquilo que a gente já tinha comentado, né? Da importância de ter uma melhor consciência de si, porque eu penso que a partir do momento em que existe uma melhor aceitação de si, tu vai, consequentemente, ter uma melhor aceitação do outro. E a importância também da própria compreensão empática, né? E daquilo que a gente estava falando, desse amor, um amor não possessivo, um amor sem julgamentos, né? Tu tentar estar flexível e aberto, né? Para poder lidar com a diferença do outro, né? Eu penso mais nesse sentido. Legal. Essa abertura, essa compreensão empática, eu acho que, pegando assim, uma coisa muito importante é o vínculo, estar conhecendo novas pessoas, tentar se aproximar das pessoas, conversar, frequentar lugares que sejam interessantes culturalmente, frequentar espaços de lazer com outras pessoas, né, investir numa atividade de lazer esportiva, tentar manter uma boa alimentação. Se for o caso, buscar ajuda de algum profissional, do psicólogo, ou, né, procurar algum tipo de auxílio. Enfim, eu acho que o principal realmente é também estudar. Eu acho que investir no estudo, investir na leitura, sempre também ajuda muito. Então, são todas essas coisas que eu acho que são coisas que a gente pode fazer na vida e que nos ajudam sempre. Eu acredito que nada, né, não teria nenhuma contraindicação, né? O estudo, as amizades, né, o planejamento do futuro. E tentar, quando a coisa não anda bem, quando as coisas não estão legais, tentar encontrar alguém para ajudar. Seja um amigo, seja um familiar, se não tem familiar, um psicólogo, enfim, ou alguém da sua escola, da sua universidade. Esse é o caminho, né? E depois, outra coisa importante, a gente tá sempre também nos perguntando, né? Poxa, o que está acontecendo comigo? Fazer essa meta-análise, assim, será que eu agi de uma forma correta ou não? Mas como é que eu poderia ter feito diferente? Será que eu fiz uma coisa que não devia ter? Sabe, tentar ter uma autocrítica um pouquinho, mas sem ser demais também. Tem que ser poder flexível. Refletir, né? Nesse ponto, E é interessante pensar que a gente vive num momento tão barulhento, né? Que as pessoas falam, mas ninguém se escuta, né? Isso. E a importância de ter esse olhar, né? De poder, né, ouvir e prestar mais atenção na pessoa que está no teu lado, né? Eu acho que isso também é um passo, né? É um passo, isso aí. Para começar. Perfeito, então muito obrigado, professor Felipe, muito obrigado pela partilha. Valeu. Bibiana também por estarem aqui conosco. Podem fazer o agradecimento. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz, né? Agradeço o convite. Voltem sempre. Obrigado, voltaremos. Nosso programa Conexão Pastoral Universitária vai ficando por aqui. Reforçamos o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades. Sigam nossa página no Face e no Instagram. Agradecemos pela sua audiência aqui na Rádio Web UFN. E o programa teve produção e apresentação de Camila Hoffmann e do Frei Rodrigo Antunes, com a participação do professor Felipe Schroeder de Oliveira e da Bibiana Massen.
Na Central Técnica, Erickson Friedrich. Na supervisão, o jornalista e professor Gilson Piber. Um fraterno abraço e até a próxima edição. Paz e bem.